Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre o desafio de prover melhores condições às crianças e jovens em situação de rua, conseguir tirá-las dessa situação tão degradante e que acaba muitas vezes comprometendo seu futuro. Quem fala conosco sobre este tema é o coordenador regional da campanha nacional Criança Não É de Rua, Luciano Araújo. Ele atua especialmente supervisionando as ações dessa campanha na região sudeste do Brasil e fala a respeito desse tema tão importante. Bom, no bloco anterior, ficamos com uma questão pendente. No caso daquelas crianças que estão em situação de rua, qual que é o encaminhamento possível que as autoridades devem dar a ela, tendo em vista que você até mencionava que muitas vezes não é possível levá-la para um abrigo, pois as crianças que estão nesse abrigo podem ali ter contato com as experiências, com as vivências anteriores que ela tem, e isso pode representar um risco até para essas crianças que já têm um histórico também muito delicado. Então, o que fazer com essas crianças que precisam de um acolhimento institucional, de um abrigo, mas, ao mesmo tempo, não estão no momento adequado para que isso seja feito com as condições atuais que temos hoje no Brasil? Verdade, Daniel. Nós temos que observar que nós temos duas formas, inclusive, de fazer esse tipo de encaminhamento, né? Eu quero aqui elencar as duas, possivelmente, até para que os profissionais desta área possam ficar atentos também, né? Uma que deveria ser, quando seja qualquer for, cidadão, conselho tutelar, autoridade, se deparar com essa situação da criança em situação de rua e tiver que dar um acolhimento institucional, primeiramente o profissional que vai receber esta criança neste abrigo que seja, ele precisa estar preparado para recebê-la. Até porque ele tem ciência de que essa criança que ali vem da situação de rua não é igual o Joãozinho ou a Mariazinha que está lá dentro, com uma situação diferente da dele. Até porque este menino, esta menina que vem da situação de rua, ele vem com vícios maiores e problemas sérios maiores. E que ali, trazida para este abrigo, ele vai juntar e trazer um problema sério. E se não tiver profissionais habilitados para lidar com isso, realmente vai causar um problema muito maior para os outros que ali estão. Mas não tem só a opção de levar para um acolhimento institucional. É importante saber e entender quem esta criança ainda tem de vínculo. Mesmo ela estando em situação de rua, nós vamos buscar alternativa. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz no seu artigo 4º, né, que é dever da família em primeiro lugar, né, do poder público, da sociedade, de zelar pelo cumprimento do direito dessa criança. Então nós temos a possibilidade, ao invés de levar para um acolhimento institucional este abrigo, de verificar quem é a referência desta criança e aí sabendo ouvir esta criança, porque esta criança não é um objeto, ela precisa ser ouvida, precisa entender qual é o desejo dela e o clamor dela, até porque não adianta eu levar ela para um local onde ela não vai se sentir bem, que amanhã ou depois ela vai fugir deste abrigo. E foge por quê deste abrigo? Porque é uma prisão, será? A palavra foge, né? É uma prisão? Não. Se ela fala que está fugindo, é porque ela se sentia presa. Então é importante entender que ela tem a outra opção de ser levada com as pessoas que mantêm vínculo. Lógico, ter o cuidado de que essa pessoa é uma pessoa idônea, né, que vai ser levada. Então, explorar esse artigo 4º do Estatuto é não só utilizar do acolhimento ou da família em si, mas verificar essa pessoa, seja um amigo, seja um vizinho, seja uma professora que manteve vínculo com essa criança, que deseja pelo menos recebê-la provisoriamente até a Justiça da Infância dar uma decisão. Agora, não é que essa pessoa que vai acolher, como você mencionou, um vizinho, um amigo da família, uma professora, ela não tem a guarda dessa criança, é um outro processo. É importante, boa pergunta inclusive, Daniel, porque assim, é importante observar que quando seja o conselho, leve para esta família, ou este vizinho, ou esta professora, alguém que seja, que mantenha vínculo, o conselho ele não tem poder de dar guarda, não é competência dele, isso é uma competência do juiz da infância, mas ele pode sim deixar com um termo de responsabilidade provisória, que é um instrumento legal, né, prevista pelo próprio estatuto, e deixar um termo de responsabilidade que possa trazer uma responsabilidade provisória daquela família até a justiça definir de fato o destino dessa criança. Bom, dentro dessa realidade que estamos falando, quais são então as outras propostas que a campanha traz para que o Brasil consiga superar essa situação das crianças em situação de rua? Primeiro momento é o grande desafio nosso, que é o Observatório Nacional. Nós criamos o Observatório Nacional, que na verdade
é um sistema que vai ser alimentado pelos diversos educadores sociais, entidades, principalmente pessoas que têm envolvimento nesta temática de criança em situação de rua, que seja comprometida, que possa alimentar a realidade de uma criança que chega até ela com essa situação de rua. Agora, esse sistema que você mencionava, ele não é o mesmo o que a gente citou no bloco anterior, aquele utilizado pelos conselhos tutelares. Não, esse sistema, na verdade, é um observatório nacional que vai falar da problemática diversas da criança e adolescente, no caso. O sistema que eu citei anterior, que chama-se PIA, né, é um sistema onde ele é manuseado só pelo órgão Conselho Tutelar, né? E esse observatório, ele terá uma abertura maior para todo o sistema de garantia de direito, não só para o Conselho Tutelar. Então, as pessoas poderão ter um acesso e alimentar mais. Então, nós termos hoje um dado mais fiel que possamos apresentar para o poder local, para o governo local, nós podemos dizer, esta é a realidade da ausência da política pública voltada à criança em situação de rua. Bom, quem está nos acompanhando, quer ter outras informações sobre esse assunto, ou mesmo se depara com a realidade no seu município de uma criança em situação de rua, qual que é a medida que essa pessoa deve tomar? O que vocês sugerem dentro da campanha nacional? É sempre importante verificar se a pessoa se depara com uma criança em situação de rua, é importante que ela busque principalmente o telefone da sua cidade local que possa estar buscando o poder executivo que deve ter uma política pública local, pelo menos para abordagem de rua, para ir verificar esta criança que se encontra na rua, né? Hoje nós temos o Disque 100, né, que é o Disque que foi criado por uma questão específica, mas que hoje atende diversas situações, inclusive a criança em situação de rua. Mas uma outra forma também pode ser utilizado o próprio site da campanha, então a pessoa pode também acessar e lá vai ter mais informações. Bom, Luciano, agradecemos por você estar aqui falando sobre esse tema tão atual e você mencionava como uma das principais soluções para esse problema tão grave que o Brasil enfrenta a questão da educação. Tem tudo a ver, inclusive, com a mensagem final que nós trazemos no programa de hoje, dedicando a você que está na nossa audiência e a você também, representando aí tantos militantes pelos direitos da criança e do jovem. Nós trazemos do livro É Urgente Reeducar, uma obra do escritor Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária. E aqui na página 67, eu tenho em mãos a versão pocket desse livro, ele nos traz trecho de uma mensagem que ele endereçou às pessoas em 2 de março de 96, ao entregar ao povo o Centro Educacional, Cultural e Comunitário da LBV, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Ele afirmou na ocasião: reclama-se de que crianças e jovens na rua assaltam, matam, invadem as casas, aborrecem as outras crianças e jovens que têm meios mais fartos de viver. Elas, porém, somente estão devolvendo o que lhes proporcionam. Se lhes oferecem lixo, como iriam retribuir? Então, por que reclamar? Este assunto da infância e juventude na rua merece séria reflexão para que sejam postas em prática medidas acertadas. E ele prossegue com essa reflexão aqui, trazendo as propostas e experiências práticas também da Legião da Boa Vontade na promoção da cidadania para crianças e jovens. Bom, e com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje, deixando mesmo a reflexão de cada um de nós, né? Se vemos tantos problemas relacionados a crianças e jovens, está na hora de pensar no que nós, como sociedade, temos proporcionado a elas e fazer a nossa parte também para poder mudar essa realidade. Luciano, abrimos também para as suas considerações finais. Obrigado, nós que agradecemos e esperamos poder ter contribuído de fato com o público que está em casa e também que possamos um dia realmente chegar ao grande objetivo principal, zerar o número de crianças que esteja vivendo em situação de rua. Isso está ao nosso alcance. O programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. Nesta edição, conversamos com Luciano Araújo, coordenador regional da campanha nacional Criança Não é de Rua para a região sudeste do Brasil. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em nossas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.